Olá, bom dia a todos, bem-vindos. A gente vai esperar alguns minutos para que todos acessem a nossa sala. Eu peço que vocês mandem aqui pelo chat se vocês nos ouvem e nos ouvem bem, né? Se está funcionando tudo direitinho. Nos diga de que lugar, se vocês são de São Paulo, né, agora neste formato a gente consegue alcançar mais pessoas, então nos avise de onde vocês são, para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento de vocês. Bom dia a todos, muito bem-vindos. A gente está aguardando alguns minutos para que todo mundo entre na nossa sala. Olá, pessoal de Curitiba, Bauru. Esse formato é muito bacana, né? A gente consegue chegar em lugares que no presencial a gente não consegue, né? Muito bacana. Olá, muito bem-vindos. Sorocaba, pessoal de Sorocaba, muito bem-vindos. Olha, Margarete Marras, lembro de você. Bem-vinda. Olá, bem-vindos. A gente está só aguardando alguns minutos para que todos entrem na nossa sala. Já damos início. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Andréia Santos, sou responsável pela área de eventos da Câmara Brasil-Alemanha, e hoje a gente tem a honra e a alegria de conversar com o professor Luiz Felipe Cortoni, que vai nos trazer essa temática de saúde mental tão necessária, né? Um assunto tão importante nessas circunstâncias em que a gente está vivendo. Então, eu vou ser breve, ele mesmo se apresenta. Eu vou só passar algumas coisas com relação às perguntas. Então, para vocês fazerem as perguntas ao final da apresentação do professor, vocês enviam aqui pelo Q&A, que fica mais fácil para a gente gerenciar, né? No chat fica todas as informações lá, então pode se perder as perguntas. Por essa ferramenta, por esse ícone ali, a gente consegue ter uma melhor mediação. Então, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Agradeço imensamente o tempo do professor, né, que aceitou vir compartilhar esse momento conosco, e agradeço também a presença de todos. Muito bem-vindos, professor, é com você. Muito obrigada mais uma vez em nome da Câmara. Muito bom. Bom dia a todos, muito bem-vindos. Pô, eu não vou ver as carinhas de ninguém, hein? Vai ficar todo mundo com a câmera fechada, hein? Mas tá bom. Então é assim. Bom, eu sou consultor, né, como primeira profissão, e há 35 anos, sempre na área do comportamento humano, não é? Com intervenções principalmente em grupos. E fiz uma especialização em doença mental relativa ao trabalho, e a partir daí, então, estou trabalhando muito, infelizmente, né, com doença mental, né, no trabalho, no home office, um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. O meu lado professor é lá no INSPER, aqui em São Paulo, para quem conhece. Eu coordeno um curso de Business Partners de RH, que, por sinal, né, foi várias vezes
cancelado, enfim, adiado e vai para o ar na semana que vem, mas na modalidade online. A turma está formada desde fevereiro, mas não teve como fazer online, vocês todos conhecem isso também, não é? Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer esse curso lá no INSPER online na semana que vem. Tá? E vou dar também um curso no INSPER, que faz parte de uma categoria lá de cursos que, obviamente, apareceram depois da pandemia, que é a história do live learning. Né? Eu vou dar um curso lá sobre segurança psicológica, né, que é um tema que a gente vai tratar aqui também e que virou um tema também do momento e muito mal entendido, né? Por isso a gente vai tentar recorrer aqui aos autores que falam isso, né, que descobriram, vamos dizer assim, essa ideia, né? Tá legal? Então, olha aqui, eu vou, conforme a Andrea falou, eu vou falar rapidamente, a gente pode depois fazer um pergunta e resposta, não é? Sobre o que eu estou falando. Eu gostaria muito de conversar com vocês, né? Eu gosto muito de ouvir para saber como é que vocês estão percebendo as coisas que eu vou, de alguma forma, falar aqui, tá bom? Então, deixa eu dividir então aqui a minha apresentação. É uma coisa rápida, que é o que nós vamos discutir aqui hoje, tá? Bom, eu separei alguns objetivos para esse nosso encontro, né, que são, primeiro, fazer um sobrevoo sobre a questão da saúde mental durante a pandemia, não é? E, notadamente, a gente desembocar nas discussões sobre o trabalho, que eu acho que é o que interessa a maior parte de vocês, tá certo? Depois, vamos falar um pouco sobre dicas, né, e questões chaves de saúde mental na experiência do isolamento social, do home office, né? E vou utilizar esse conceito da segurança psicológica, como contei para vocês, para tentar entender alguns comportamentos do trabalho online, né, hoje em dia. E a palavra tentar está ali em destaque, né, para você, de fato, saber que a gente vai entrar num mundo onde não há respostas sim ou não, tá certo? Vocês vão ver as diferenças de como cada um de nós experimenta esta questão da pandemia, do isolamento e da saúde mental. Portanto, já te dou uma primeira dica: fuja de receitas fáceis, tá certo? E que supostamente, né, dão conta dessa complexidade, tá? Por isso, a palavra tentar tá bem-vinda. Tá? A gente vai tentar fazer isso, então, falando um pouco das dúvidas e mal-entendidos e tratando o assunto com a seriedade que merece. Tá? Quer dizer, essa é uma coisa, é um tom que eu tenho dado no meu trabalho, porque tem muita coisa sendo dita que, na realidade, só mais complica a vida de quem está sofrendo, tá certo? Bom, eu vou dar duas chaves de entendimento para a gente poder partir. Tá? A primeira delas é assim: vou encarar o ser humano, né, para a gente poder entender ele nesse contexto, como formado de três grandes, vamos dizer, características, um conjunto de três grandes características, né? As biológicas, as psicológicas e as sociais. Tá? Então, com isso, você dá conta de um ser humano que tem características próprias que são genéticas, do seu biotipo, digamos assim, da sua biologia, personalidade, mente, emoções, coisas próprias do seu mundo psicológico, tá certo? E das suas relações. Né? Então, não dá para entender as questões da saúde mental, tanto na etiologia, digamos assim, na origem da saúde, da doença mental, quanto na questão do tratamento. Não dá para entender se a gente não olhar o ser humano dessa forma. Tá? E eu, obviamente, não vou discutir biologia aqui, porque não é o meu campo, né? Mas eu vou destacar, então, as outras duas características, né? Que são a psicológica e a social. Na psicológica, não vou usar profundidades psicológicas, mas olhar para a gente, né?
quem nós somos, já dá uma pista de como cada um de nós reage a esses ataques, né, entre aspas, externos que a gente tem sofrido nos últimos tempos, né? Por quê? Alguns de nós, né, são mais extrovertidos, mais introvertidos, alguns contidos, outros expressivos, alguns sentimentais, né, emotivos, reflexivos, espontâneos, racionais, intuitivos, resistentes, resilientes, enfim. Formações com valores que ora são compartilhados e ora são muito diferentes, e uma história de vida única, além de outras características. Tá certo? O que compõe uma idiosincrasia, vamos usar um palavrão aqui logo pela manhã, que significa cada um de nós é um. Tá certo? Então, vê, o que a gente está procurando em relação à saúde mental e à doença mental é que reações são comuns, mas veja que a gente tem receptividades e formas de receber isso, conforme você está vendo aqui, bem diferentes. Tá? Vamos falar um pouco da pandemia e o isolamento social, o que nos aconteceu do ponto de vista psicológico, tá certo? Quer dizer, primeiro, uma grande mudança, né, na nossa vida, quer dizer, o nosso tempo histórico e coerente para nós mesmos foi interrompido de maneira abrupta. Não é? A gente estava com um projeto de vida, a gente estava, não é, com uma rotina, a gente estava com uma vida encaminhada. De repente, não é, supostamente também no nosso controle, isso tudo vai embora. Isso tudo desaparece, né, de maneira, como eu disse, abrupta. E, junto disso, desfez os nossos marcos, né, de segurança. Nós estávamos todos, de alguma forma, como eu falei, controlando a nossa vida, mesmo que ela estivesse muito atribulada, ou muito morna, ou caótica, enfim. Mas, para nós, aqui, o impacto, né, de uma maneira geral, foi esse. Ou seja, nos lançou em incertezas. Condições incertas são aquelas que o ser humano mais evita. Buscar controle, manejar a própria vida, que é uma coisa natural, isso desapareceu. Não é? Significa que a pandemia, né, o Covid em particular, provocou um desarranjo completo na nossa vida relacional, no projeto de vida, no cotidiano, na rotina. Isso tudo teve que ser revisto e vivido de outra forma. O vírus, que é invisível, né? Nossos amigos psicanalistas diriam que o objeto persecutório é invisível e mata. Né? Nos lança em vários medos, de perder o emprego, de comprometer a sobrevivência, o padrão de vida, de adoecer, de morrer, de não conseguir chegar ao que pretende, né? Não encontrar uma saída para o futuro, e tivemos que nos contentar com uma vulnerabilidade exposta, que por mais que a gente dissesse que nem tudo está no controle, as nossas crenças nos levavam a dizer que eu estou bem. Se você for ver as redes sociais, dizem sempre estamos bem, tem que ser bem, felicidade, etc. Só que o vírus nos expôs a uma condição realmente bem difícil. E, portanto, o desequilíbrio era minimamente esperado. E ainda há uma variável mais complicada que eu vou falar já, que é o tempo. Eu me lembro que conversava com um amigo lá no começo de 20, né, em março, quando tudo isso começou a ser anunciado, e eu falava com ele, nossa, cara, você imagina, a gente vai ter que ficar talvez 2 semanas em casa. E nós já estamos rompendo o primeiro ano, né, e continuamos na mesma condição. Eu acho que essa é uma variável que muda significativamente o que nós estamos sentindo. Se fosse um impacto, uma elaboração, mesmo que crítica, e uma saída, seria um fenômeno conhecido por todos nós. De alguma forma, a gente passou isso na vida. Tomou um impacto, uma bordoada da vida, elaborou coisas, não saiu igual dessa condição e entrou por uma saída qualquer. Né?
que nos levou a continuar a vida. Aqui, nós estamos em compasso de espera. Para quem está vivendo a pandemia como deveria, nós estamos em compasso de espera. Então, a elaboração já deve ter sido de alguma forma feita, porém a saída não está encontrada ainda. Então, eu queria que você pensasse nisso, porque isso é um ataque ao nosso equilíbrio psicológico impossível de não sentir. Por outro lado, a mudança, né, que rompeu com um cotidiano conhecido, repetitivo, supostamente seguro, supostamente dominado, né, de repente desaparece, mas trouxe também outras oportunidades, como sempre, né, nos processos de mudança. Mas veja, novamente ainda não realizada. Né? A gente teve que fazer ressignificações, né, necessariamente. Então, o processo de elaboração, que para alguns, ou para a maior parte de nós, como eu disse, ainda está em andamento, né? Estamos fazendo ressignificações de valores, porque ficar esse tempo todo cumprindo esse isolamento, é impossível que a gente não revisite algumas coisas sobre os nossos valores e crenças pessoais. Por exemplo, puxa, para que eu preciso ter tantos carros? Por que eu não desenvolvi relações X ou Y diferentes? Enfim, é impossível não revisitar. Né? A nossa identidade profissional, a maior parte de quem trabalha, que eu acho que é o nosso caso aqui, está revendo sua identidade, porque essa distância da empresa, para quem está em home office direto, fez uma ressignificação nisso também. Né? Há pessoas dizendo, por que eu não posso trabalhar para duas empresas, por exemplo? Houve mudanças, então, na casa, ressignificação em rotinas, pessoas, relações, filhos, né? O que significa o home office? Enfim, a gente teve que, de alguma forma, revisitar isso tudo e, principalmente, para o caso, inclusive, das empresas, o humano sobressaiu, mudou de importância para nós no olhar, na preocupação, no cuidado comigo e com o outro. Essa vulnerabilidade exposta nos levou a possibilidades de ficar doente, e isso, então, acendeu algumas luzes, não é? Para cada um de nós. Afinal, se eu não me cuidar, não é? Afinal, se eu não cuidar dos outros que estão comigo, muita coisa pode acontecer. Veja que isso é uma mudança no nosso esquema psicológico bem significativo. É claro, você vai me dizer, conheço gente que está passando e não está nem aí, não está percebendo, não está sacando. Mas esse a gente conta nos dedos. Inclusive, essa reação de não estar aí já é o ataque que essa pessoa está sentindo e está fazendo um mecanismo de defesa, provavelmente, tá? Em relação a esse ataque, como eu estou chamando. Tá? Ora, portanto, de certezas em relação a isso, já que nós humanos gostamos tanto de nos agarrar nas certezas, as três que temos aqui são as mais difíceis de agarrar, não é? De que somos vulneráveis, de que a gente vai acabar uma hora dessa, ou seja, nossa finitude, entrar em contato com a morte, né, e coisas desse tipo, sem ser mórbido, né? E da nossa necessidade de mudar e de nos adaptarmos a essas condições e até de rever o nosso estilo de vida. Não é? Mas, principalmente, assim, ninguém vai sair o mesmo, nem será o mesmo, depois dessa experiência de isolamento social. Pelo bem ou pelo mal, ninguém vai sair o mesmo. Você já deve estar se reconhecendo uma pessoa um pouco diferente. Revisitou algumas coisas de relações, de valores, de crenças, etc., e já está se percebendo uma pessoa diferente daquela que era em março de 2020. Romilda, a gente combinou de mandar perguntas no Q&A, tá? Eu vou fazer esse diálogo, eu vi que você levantou a mão, nós vamos fazer esse diálogo lá no final. Tem duas pessoas que levantaram a mão,
Então, de novo, a gente coloque as tuas questões no Q&A e eu volto no final, daqui uns minutos, para a gente discutir. Bom, falando nessa história de mudança, não é? De não sair o mesmo, eu achei esse ditado norte-americano, né, bem interessante. Sobre a pressão, né, uma pedra se transforma em diamante ou em poeira. Eu gosto dessa questão, apesar de ser uma metáfora e elas não explicam o comportamento humano, né, elas simplesmente lançam outro olhar, quer dizer, a metáfora não é um conceito, não é uma explicação, mas eu gosto, principalmente para bater de frente com a ideia de resiliência, tá? Que depois a gente pode discutir um pouco. Então, o que aconteceu? Alguns se reconstroem, revisam, revisitam, né, relacionamentos. Outros se estressam por não conseguir fazer isso. Alguns se atiram no desconhecido, muitos hesitam, outros ficam ansiosos ou entram em pânico. Alguns repensam seus projetos de vida e outros não sabem como serão suas vidas daqui para frente e deprimem. Uns exploram as exigências das novas formas de trabalho e outros ficam desmotivados ou apreensivos e angustiados. Com isso, quero fazer esse contraponto entre diamante e poeira. Ou seja, não podemos deixar de falar em sofrimento psíquico durante essa pandemia. Se você está se sentindo um pouco estranho, se já faz algum tempo aumentou sua ansiedade, se já faz algum tempo você perdeu um pouco o tônus, todos são sinais do nosso sofrimento, tá? Não necessariamente de doença. É como eu disse a você, nem todos conseguem virar o jogo. A gente sofre um pouco mais, alguns viram, demoram mais, outros são mais... outros viram mais rapidamente, mas todos nós sofremos. Por isso a gente fala de problemas emocionais e de doenças mentais na pandemia. Não é? É por isso que a gente fala. Agora, então todo mundo sem saída? Todo mundo está perdido? Não. Tá certo. Vamos falar um pouco sobre isso, né? O sofrimento é uma reação a um ataque externo e até, às vezes, interno, você sabe. Alguns de nós, como dizia o Milton Nascimento, somos caçadores, né, de nós mesmos, né? Caçador de mim. Então, esses ataques internos ou externos, eles provocam sofrimento, o sofrimento psíquico, como eu falei a vocês. No entanto, a gente tem uma capacidade de mobilizar recursos internos para poder reagir ao que está sentindo, para poder reagir ao ataque que vem de fora. Então, está aqui, olha, você tem aqui uma pequena definição, né, do que realmente é a tal da resiliência. Tá? Só que abordada agora não mais como uma metáfora que vem da física ou sei lá de onde, mas alguém que estuda e diz, olha, diante da mobilização, combinar diferentes estratégias cognitivas, emocionais e comportamentais visando controlar, eu digo nem sempre, ou pelo menos minimizar, tolerar os estressores e os conflitos, né? Os estressores externos, por exemplo. Então, isso aqui é uma boa definição, por exemplo, de coping, né? Para quem é psicólogo e já estudou isso alguma vez na vida, é uma boa definição de coping e é uma boa definição de resiliência. Então, agora, do ponto de vista da ciência psicológica, que é de onde a resiliência deveria ter vindo. Já a ciência psicológica já tinha, né, conceitos a respeito de como reagir a situações estressantes, como é o caso do coping, como eu falei para você, ou da personalidade hardness, para quem é psicólogo, já deve ter ouvido falar isso também. Então, o problema aqui é aquele que eu levantei para você. O problema é que quando você empreende um esforço desse tipo, cognitivo, emocional e comportamental, para tentar atacar os estressores, os conflitos, um ambiente adverso que pelo qual você está passando, a intenção é tentar resolver. Você está vendo aí, visando controlar, minimizar ou tolerar. Não é?
Agora, com o passar do tempo, que é isso que eu acho que é uma variável complicada, que eu já te disse ali no começo, com o passar do tempo, a coisa complica, porque a gente está lidando constantemente com uma situação que não se resolve. Então, eu acho que, mesmo não gostando, né, mesmo achando que não tem nada a ver, acho que eu consigo entender algumas dessas pessoas que saem e vão para festas e vão encontrar pessoas e tiram a máscara, porque, de fato, o esforço de mobilização acabou. Outras são ignorantes mesmo, tá certo? A gente sabe, mas eu entendo aqueles que estão, de alguma forma, tentando escapar disso, porque acabou o esforço. Quer dizer, as pessoas não aguentam ficar tanto tempo, né, mobilizando esforços para tentar sair dessa condição psicológica que a gente está enfrentando. Não é fácil. Mas, se combinado isso tudo com o trabalho, né, que se caracterizou principalmente no tal do home office, que eu não sei se você lembra, no começo, nas redes sociais, assim, olha, faça isso, faça aquilo, se vista, levante e tal, não sei o quê. No final, já ninguém mais está falando muita coisa sobre... Porque, no fundo, não era, ou não é, o home office que alguns queriam, tá certo? Ou desejavam. Não é. Uma coisa é o home office como uma política, né, de recursos humanos da empresa, uma estratégia da empresa para manter pessoas com uma certa qualidade de vida, enfim. Uma outra coisa é vai para casa porque tem um ataque no externo e você precisa se isolar, né? E de lá você vai trabalhar. Então, o que aconteceu? Ora, foi imposto, né, pelas circunstâncias. Segundo uma pesquisa recente, lá de março e abril, logo que estourou a pandemia, eu vou te mostrar uns resultados aqui, da Fundação Dom Cabral. 5% das pessoas trabalhavam em home office diariamente antes da pandemia. 5%. Portanto, não era uma prática assim, tão disseminada. No início, né, alguns de nós estavam sem condições de estrutura para trabalhar. Né? Para muitos isso está ocorrendo até hoje, para trabalhar em casa. A euforia que houve no começo, a dúvida, a novidade, etc., de certa forma acabou e despertou paixões e ódios de estar em casa hoje. Levou algum tempo para construir adaptações lógicas e de trabalho, quer dizer, como é que vai ser essa história de trabalhar à distância. O trabalho invadiu a intimidade da casa, as fronteiras ficaram bem nebulosas entre trabalho, família, casa, filhos, etc. Comprovou que o trabalho à distância é possível, né, para quem não admitia isso, porque havia gente que falava, não, isso não existe, isso não faz sentido. Hoje você já pensa que não tem lógica sair daqui, pegar um avião para fazer uma reunião no Rio, ou em qualquer outro estado do Brasil, ou mesmo fora, como houve muita gente que fez, saía, tem uma reunião em Nova York. Melhorou a qualidade de vida de muitos, para outros foi o caos. Certo? Ou seja, com o passar do tempo, ele de novo, tá? E a imposição de isolamento ajudou a provocar doença mental, que significa que parece que essa capacidade de adaptação do ser humano tem limites. Então, não é com esse papo de resiliência, não é resiliência, não. Tem uma hora que acaba. Nós estamos há mais de um ano, para quem está perseguindo isso de fato, mesmo quem não está, as incertezas continuam. Alguns, uma grande parte das pessoas perderam o emprego, certo? Outros, o trabalho degradou, outros questionaram, né, se pensar só nas questões de trabalho, então não pensar, vamos dizer, nas questões existenciais, que são outras que eu já falei a vocês, bem complicadas. Então, dá uma olhada nessas frases que são lá do comecinho, ó. Há uns 2 meses do isolamento e do home office. Tá? O ambiente familiar, são frases de quem respondeu a pesquisa, né, que eu te mostrei da Fundação. No ambiente familiar nos permite ter um dia de trabalho maravilhoso. No home office, podemos tomar café juntos, almoçar, coisas que quando estamos no escritório não é possível, esses momentos nos deixam mais felizes. Creio que tenho trabalhado mais do que na empresa, mas o conforto de trabalhar mais à vontade não se compara ao trabalho formal.
Estou aproveitando a aproximação com a minha filha de 1 ano, participando intensamente do desenvolvimento dela, posso planejar meu tempo e ainda meu trabalho rende mais, porque não tenho que ficar dando atenção para conversas paralelas dos colegas. Tá? Depois de 1 ano, para as mães, o trabalho remoto provoca cansaço excessivo, em alguns momentos somos tomados pelas atribuições da casa e dos filhos, o horário de almoço desapareceu, tenho a percepção de que meus pares e gestores não possuem filhos, percebem meu desempenho pior do que o trabalho presencial. O trabalho remoto em tempos de isolamento pela Covid não pode ser medido como seria em tempos normais, pois temos crianças em casa, falta de apoio de diaristas, por mais regrados que o profissional seja, precisa coordenar essas tarefas. Tá? Então, a euforia do começo foi uma coisa, hoje já não é mais, ainda mais com a história das crianças terem que ficar em casa para quem é casado e tem filhos também. Estou te dando esse panorama para você ver que não é fácil. Né? E se você resistiu e está em casa, como eu, só saio para farmácia e supermercado, você sabe o que nós estamos vivendo, tá certo? E essa confusão toda que a gente está passando. Fora que a vida, né, continuou de alguma forma. Então, a gente perdeu amigos, teve outros tipos de problemas, enfim, estamos tendo que trabalhar isso nesse contexto nebuloso. Por outro lado, teve uma grande mudança de visão, que foi legal, em relação à doença mental, principalmente no trabalho. Tá? Mudou um pouco a visão. O que houve? Né? Esses fatores de pandemia, isolamento, mostraram, só para quem quer ver, tá certo? Que podem ser desencadeadores de doença. Muita gente negou isto, principalmente dentro das organizações, porque olha aqui, a doença mental já estava florescendo, não é uma palavra boa essa, mas já estava florescendo em vários ambientes organizacionais. Ela só fez piorar com o aparecimento do home office e do isolamento, tá certo? Mas eu já estava trabalhando em processos de consultoria e de saúde mental no trabalho. Agora, hoje, esse tema veio para a superfície. Não é à toa que nós, aqui na Câmara Brasil-Alemanha, estamos falando sobre isso. Tá certo? Fizemos várias, né, lives e fomos a várias lives de psiquiatras, psicólogos e todo mundo falando na questão da doença mental, que é ótimo, porque ela sofria de uma negação, sofria ainda sofre de um estigma impressionante. Mas com isso, a gente voltou a falar sobre o assunto, o que me parece muito importante. Então, ela pode ser nomeada e compartilhar, porque nomeada, eu estou deprimido, é importantíssimo, porque as pessoas não reconhecem. Ou mesmo o seu colega fala, que deprimido, isso é bobagem, rapaz, você deve estar forgado. Como quem é deprimido costuma ouvir por aí. Tá certo? Mais pessoas começaram a pedir ajuda, a diminuição da sensação de só eu tenho isso, ou seja, mas ninguém tem, só eu sou o único fraco, isso acabou ou diminuiu. Empresas começam também a pedir ajuda de especialistas, que essa é uma coisa que, como eu disse a vocês, era negada, tá? E, finalmente, a questão se tornou humana. Saúde mental tem a ver com humanos. E essa agenda veio para cima, dentro das empresas. Não há empresa hoje que não pense minimamente do seu jeito, nem sempre do melhor jeito, de como lidar com a doença mental no trabalho. Tá? Bom, o que é possível fazer, tá certo? Nessas condições de trabalho home office. Tá? Veja, isso aqui são reflexões, tá? Não são receitas. Tá? Eu acho que a ideia de comunicar significa estreitar a relação, porque eu entendo que o trabalho em casa, o isolamento, etc., afrouxa um pouco o vínculo, né, das pessoas com as empresas. É só entrar numa discussão sobre cultura organizacional nesse momento que a gente vai ver que a coisa vai complicar. Não é?
estreitar a relação, porque eu acho que o vínculo afrouxou. E vínculo é uma coisa importante, tá? Porque é um contrato psicológico que eu tenho com a minha empresa, né? O contrato psicológico é o que eu estou disposto a dar e o que eu quero receber de volta. Tá? E com a pandemia, esse vínculo foi revisitado, tá? E afrouxou um pouco, porque estou distante, o controle já não é mais o mesmo, tanto é que houve até algumas ações de empresas, né, completamente descabidas de exercer controle rigoroso sobre as pessoas, né, estando em trabalho remoto. Né. Coisas ridículas do tipo, teve gente que desenvolveu softwares para tirar fotografia de X em X segundos para ver se você está na tua cadeira, né, trabalhando. Bom, levar em consideração e oferecer ajuda para o trabalho online, que está complicado para alguns, não dá para não reconhecer isso, que alguns estão com problema até de acesso, né, à internet. Eu vi várias empresas dando upgrades, né, nos planos dos seus empregados, exatamente porque o cara não tem como acessar e não adianta mandar para casa. Bom, enfim, entre outras coisas. Fazer acordos de limite, de horário, de carga de entregas, fundamental, entendeu? Fundamental. Eu acho que isso tem que ser recontratado. Não pode invadir, como tenho ouvido muita gente reclamar, que o trabalho está invadindo, que não há um reconhecimento da empresa, notadamente dos líderes, de que o cara tem limites dentro de casa. Eu acho que realizar paradas rápidas que seja para avaliar o tônus, o pulso das pessoas e das equipes, para falar, para conversar, para se aproximar. Isso tem sido um dos temas muito disseminados nessas lives da vida, nos cursos de liderança nos últimos tempos e etc. Vamos parar para sentir um pouco, né? Vamos olhar para as pessoas, vamos tentar ver do que se trata, porque o tônus, a distância, o pulso, quer dizer, como é que está o astral, o pique, etc., às vezes é muito difícil de fazer à distância, né? Online. Mudança de comportamento teu e dos outros, isso é fundamental, né? Para ver como é que as coisas estão acontecendo, o que está te acontecendo, né? E eu posso te confessar, eu tive alterações de comportamento. Não tenho dúvida de que eu tive. De sono, de ansiedade, de sudorese, eu tive. Tá? E ainda tenho. Se eu não tivesse, eu estaria preocupado. E outra coisa, assim, evite receitas prontas, genéricas, que solucionam, obviamente, a minha interrogação ali é para te perguntar, você acha que soluciona mesmo, entendeu? Tem um monte de gente ditando regras, tem um monte de gente mandando, faça isso, faça aquilo. Assim, o yoga, o mindfulness, a meditação, isso tudo virou uma panaceia que resolve. Então, eu já posso te adiantar assim, olha, é tudo muito legal fazer, tá? Só que nada disso cura, tá? Sintomas de depressão, de ansiedade, de burnout, ou coisa que valha. Tá? Nada disso cura. Pode prevenir. Já houve, acabei de ler um estudo dizendo que pode ser que nem na prevenção esse troço não ajude. Tá? Então, desculpa para aqueles que são aqueles que idolatram essas práticas. Eu volto a dizer, eu acho que são saudáveis, são muito legais, acho que ninguém deve abandonar. Tá? Mas o peso e a importância que você está dando para isso tem que ser para a sua vida, para a sua existência, entendeu? Não pense em mais nada. E eu não acho que isso é uma receita pronta, mas está muita gente dizendo vai fazer isso, vai fazer aquilo, e se você tiver embarcado nos sintomas mesmo, já com a doença desenvolvida, isso não vai te tirar dela. O que te tira de uma doença mental, no trabalho ou fora dela, são, como você viu lá, o biopsico e o social, é isso que te tira. Primeiro, remédio. Então, se você tiver diagnosticado de fato, então você tem que tomar medicamento, fazer terapia e ter acolhimento social, ou seja, as pessoas que você gosta, as pessoas que estão em torno, te acolhem, te seguram. Né? É aí que você sai
dessa doença mental, essa que nós estamos falando, as mais comuns, tá? Ansiedade, depressão, que são curáveis, né? Burnout, coisa que vale. O burnout nem tanto, hein? Porque o burnout, você pode tomar um ansiolítico, uma coisa ou outra, mas o burnout você só diminui se afastando do trabalho, parar mesmo, desligar, despluga, tá? Despluga. Tá legal? Bom, e a tal da segurança psicológica? Como é que fica nesse embrólio todo? Você viu que começou a aparecer esse termo por aí. Ele está sendo trabalhado desde os anos 90 ou até antes. Muita gente faz confusão sobre do que se trata, mas agora ele veio com uma importância diferenciada. Então, essa autora, a Amy Edmondson, foi ela que descobriu, investigou, pensou, e no fundo você vai ver, se você já não sabe, que o conceito é muito, muito lógico. Tá? É uma coisa até, você fala assim, puxa, mas era isso? Eu vou te dar o conceito original, como ele escreveu, tá certo? Depois eu posso te ajudar a entender um pouco melhor. Mas é assim, ó, é uma crença, um sentimento que você tem compartilhado, né, com os membros do teu grupo, né, de que lá você tem segurança para tomar risco, né, interpessoal. Quer dizer o quê? Posso falar o que eu quiser, né, posso expressar o que eu quiser, posso me manifestar da maneira que eu quiser, porque eu sinto que nessa equipe eu posso fazer isso. E aí, se você extrapolar nessa empresa, mas melhor ficar na equipe, que é a origem do conceito. É isso. Tá? Ou seja, é uma crença, uma percepção, um sentimento de que um membro não vai ser punido nem humilhado, né, pelos colegas ou pelo líder, por falar com franqueza, por dar ideias, por questionar, por demonstrar preocupações, medos ou erros. Então, aqui a gente podia dar uma parada para eu te dar uma dica. Quer ver? 3 exemplos que ela mesma, que a Amy dá. Dá uma olhada. Uma enfermeira que é intensivista e percebe que a dose do remédio que um paciente está tomando está inadequada. Então, intensivista, quer dizer, está lá na UTI. Ela não liga para o médico relatando o caso, porque da última vez que ela fez isso, em outra situação, ela foi desqualificada profissionalmente por ele. Então, ela está em insegurança. Então, ela não pode manifestar o que pensa, o que está vendo. E olha a consequência que isso pode dar. Tá? É por aqui. Então, é isso que a Amy está querendo chamar a atenção. Pessoas que estão silenciosas, entendeu? Podem provocar grandes turbulências, para dizer o mínimo, nas organizações. Tá? Pessoas que estão silenciosas. Por isso esse conceito começou a aparecer. Tá? Um jovem piloto comercial em treinamento para se capacitar a voar percebe que o comandante, que é seu professor, em voo, faz uma manobra errada, muito duvidosa, durante a aula prática em voo. E ele não falou nada. Tá? Ficou quieto. Seja em função da hierarquia, da restrição do local, ou mesmo, como você pode ver, dele. Tá? Medo. Né? Que pode ser um medo pessoal ou desenvolvido na relação com esse comandante. Tá? Por último, por exemplo, um executivo que discorda da aquisição que a sua empresa vai fazer de uma concorrente, quer dizer, vai haver uma aquisição, e ele se baseia no conhecimento que tem da empresa que vai ser comprada. Então, ele não expressou a sua opinião na reunião do board, uma vez que todos estavam muito entusiasmados com essa decisão, em particular o chefe dele, o CEO da empresa. E ele não falou nada. E ele tem informações para dar. E provavelmente informações que levam a uma reflexão se vamos comprar ou não. Então, com isso, o que a nossa autora está querendo dizer? Olha, eu já insisti com vocês. Silêncio, né, pode levar, inclusive, a tua doença mental. Se você não puder dividir como você está se sentindo nesse momento, se você não puder falar, né, para a organização que você está mal, né, isso vai piorar a sua doença mental.
Por isso a ideia veio para cá nesse momento. Veja, ela é antiga, é conhecida, só que agora tomou status de tal forma, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Cadê? Está aqui. De tal forma, olha, que a própria autora, não sei se você está conseguindo ver, dá para ver aí, André? A autora escreveu este livro, que está em português, tá? A Organização Sem Medo. Variações do mesmo tema, tá? Do que eu estou te trazendo. Comprei não, eu, como sou professor, tenho privilégios, as editoras me mandam, mas são variações do mesmo tema. Quer dizer, pessoas, por exemplo, imagina, num momento, né, conturbado, vou pensar uma condição normal de uma empresa absolutamente competitiva, né, que vai precisar fazer uma manobra, né, de uma transformação como a transformação digital, os 4.0, 5.0, 18.0 que estão rolando por aí, não é? Imagina uma empresa que dá poder às equipes, para uma rede de equipes, né, fazer uma transformação da organização fora dos elementos burocráticos e, vamos dizer, já instituídos da organização. Imagina fazer isso sem segurança psicológica. Imagina inovar sem segurança psicológica. Entendeu? Posso dar uma ideia? Não. Só se for boa. Tá bom. Então já não falo. Entendeu? Quer dizer, o que nós estamos dizendo é como que o ser humano pode estar completo com as sensações, emoções que ele tem numa condição de trabalho. Hoje nós estamos vendo que isso não é problema, que antigamente era. Ih, esse cara vem de novo contar os problemas dele, pelo amor de Deus, não queremos ouvir, sai para lá. Hoje nós estamos começando a dizer que isso pode agravar muito a situação, inclusive de saúde mental das pessoas. Então, vê, o conceito floresceu numa outra condição. Tá? Ele está aí colocado faz tempo e já te falei aqui entre nós, né? Não é nada estranho você disser que a pessoa tem segurança para se expressar dentro da organização. Puxa, que bom. Né? Isso a gente deseja, ou deveria estar desejando, desde dos tempos, né, passados. E, no entanto, a questão hoje apareceu. Então, essa é a tal da segurança psicológica. Tá? O que está acontecendo? O grande desafio hoje, na verdade, é que a segurança está aumentada, associada principalmente a outras razões que a gente já acabou de falar. Tá certo? As pessoas estão mais inseguras, portanto, por conta do contexto que estão vivendo. Então, aumentou a condição de insegurança. E a insegurança psicológica, assim, posso ou não posso dividir isso com a minha empresa? Vou falar ou não vou? Entendeu? Eu tenho umas ideias aqui boas, mas não sei se vão aceitar nesse momento. Eu preciso dizer que não está legal esse tipo de trabalho que nós estamos fazendo. Eu preciso dizer que a nossa equipe não está funcionando da mesma forma, porque eu estou sentindo, mas não posso. Tá? Então, assim, está agravada por outras circunstâncias. Tá? Então, é claro, você vai me dizer, mas tem muitas outras variáveis que interferem na segurança psicológica das pessoas. Claro, variáveis internas, por exemplo. Eu sou um cara tímido, não gosto de falar, eu fico preocupado, sou todo travadão. Então, isso é uma questão, tá certo? Que eu não me expresso. Mas outra coisa, cultura organizacional do erro. Falou qualquer troço errado, vai levar pau. Então, a cultura organizacional pode ser um sistema de metas abusivo, que não permite as pessoas dizerem, peraí, isso aí não vai dar para atingir. Liderança. Então, você acabou de ver o caso do médico lá, que a enfermeira não quer mais falar com ele. Então, ou seja, as variáveis que interferem no fato das pessoas, do ser humano, estarem ok para poder expressar o que estão sentindo, ou para poder dar ideias para fazer mudanças organizacionais, né? São muito complexas, estão todas em jogo. Então, aqui, algumas dicas. Eu já te falei, aumentar a comunicação e diálogo drasticamente com a tua equipe, né? Aliás, por que já não fazemos isso há mais tempo? Tá certo?
Então, é nessa hora, é nesta frase que eu coloquei exatamente para provocar isso, para te dizer assim, pô, agora que a gente sacou que é preciso se comunicar, dialogar e deixar as pessoas falarem o que pensam, sabe? A mulher está falando isso desde o século passado. E agora a gente descobriu que isso é importante. Então, paradas para falar sobre o clima, de novo, como é que está a tomada de decisão, como é que está a participação, como é que está o envolvimento, tentando criar ambiente de trabalho, tá? Porque tem uma coisa que a gente que estuda já percebeu, o ambiente online não caracteriza um ambiente de trabalho. Tá? Psicólogos, terapeutas estão pensando nisso também. Tá? Você não tem o ambiente do consultório. Tá? Então, você não vê, por exemplo, como é que a pessoa está vestida, que variações de vestido. Para quem faz terapia e vai no consultório todo dia não, toda semana ou 2 vezes por semana fazer terapia, né? Se você é terapeuta, a forma como a pessoa se veste, por exemplo, já é uma dica de como está o mundo interno dela. Tá certo? Hoje em dia você não sabe se eu estou pelado da camisa para baixo, por exemplo. Entendeu? E outra, nós não temos ambiente de trabalho. Ambiente mesmo, né? Configurado na minha cabeça, um ambiente de trabalho. Não tenho. Sou eu, minha tela e vejo os caras do outro lado. Às vezes nem vejo. Aliás, os professores do INSPE, outro dia tivemos uma reunião lá com o Dinho, né, que é o diretor. Putz, aconteceu uma coisa que eu realmente... Obviamente, eu estou falando dos professores da graduação, né? Você imagina dar aula de contabilidade para 50 adolescentes, tudo de câmera apagada. E aí um deles ficou ao final com uma professora, falou assim, professora, por que a senhora não dá um incentivo para nós na nota final, lá na prova final, e aí a gente liga a câmera? Entendeu como é? Ligar a câmera já virou elemento de barganha, de negócio. E ela ficou fora disso. Imagina como que é isso. Eu falei, não, professor, tem outras pessoas que já estão fazendo isso aqui. Então, nós estamos negociando câmera apagada. Fecha o parênteses. Ó. Incentivar conversas, né, dos membros da equipe com e sem a presença do líder. Né? Quebrar o silêncio, né, que se origina no medo de falar. Acho que isso parece incrível, né, moçada? Mas a gente está falando em condição, criar condição para as pessoas falarem. Bom, é demais. É demais. Vamos. Chega a ser ridículo, vai. Fala sério. Eu não posso falar muito disso, que eu tenho que dar aula sobre isso, etc. Mas, peraí, na minha aula eu vou falar isso. Eu sei que história é essa? No curso que eu vou dar. Que história é essa, porra? Agora a gente descobriu que é importante que as pessoas falem. Porra, vocês estão brincando comigo, né? Não é possível. Bom, agora, se houver um retorno, né, a essa condição, a essa condição de trabalho híbrido, vamos dizer, não é, que trabalha metade, né, ou voltar todo mundo para o trabalho, né, a segurança psicológica vai ser fundamental e uma condição crítica, eu acho, para revincular-se com a organização. Então, eu sou muito invocado com essa história de vínculo, né, porque eu acho que o vínculo regula muito da nossa coisa. Tanto é que quando você tem que se separar de uma empresa, você sente muita coisa, você sente muita perda, você fica em muito quando você vai sair de uma empresa para outra, você sabe que é um rompimento de um vínculo muito forte. Com a pandemia, a gente se afastou, não se desvinculou, mas se afastou. Eu disse a você, eu acho que o vínculo afrouxou. Então, se houver uma empresa, que eu não sei quando, vai voltar todo mundo, porque há vários papers dizendo que as empresas já acham que não dá para ficar todo mundo em home office o tempo todo, porque isso dá um impacto na cultura. Perde-se muito a lógica, algumas lógicas organizacionais fundamentais, como relacionamento com clientes, certo? Inovação e coisas que eu valho. Então, já vi vários papers dizendo que algumas empresas estão voltando com essa ideia de home office permanente. O que vai acontecer é que vai ser um ambiente híbrido. Tá?
qualquer que seja a combinação, metade fica dentro, metade fica fora, metade sai 2 vezes por semana, outra metade sai depois, fica, enfim, vai haver um híbrido aí. Já está todo mundo mais ou menos desradicalizado de que vai ficar todo mundo e acabou, como foi o caso de alguns bancos, alguns lugares de investimento, etc. Mas eu acho que o cara está seguro, né, para se revincular com cultura, com a liderança, com a equipe, com o ambiente de colaboração, com a performance, com a produtividade. Você já pensou, né, se você está em casa como eu, como você está vendo, com a bunda meio quadrada, me desculpe, mas eu não estou aguentando mais ficar sentado, certo? Se você está esse ano todo e tiver que voltar para a tua empresa, para o teu lugar de trabalho, para o teu nicho, para aquele lugar que você tem lá, ou tinha pelo menos a foto das pessoas que você gosta, do seu cachorro, etc. E tal, você imagina você voltar para lá, não? Como vai ser? Vai ser um baita processo de mudança, né? Obviamente. E como é que vai ser você se ambientar de novo, né? Escutar pessoas falando e não sei o quê, tal. Será que vai ser na boa? Será que vai ser? Por isso eu acho, né? E tenho dito para as empresas com que eu trabalho que se for voltar, tem que fazer rituais de retorno, sabe? Ritualizar um pouco o retorno com os líderes, com a organização como um todo, enfim. Vamos ritualizar realmente para revincular as pessoas com a empresa. Tá? Pode ser que você não saiba mais trabalhar fora de casa, por exemplo. Você vai estranhar muito. Tá legal? Então, ó, tá aí. Se você quiser indicação bibliográfica, curso que você quer saber se é bom, se não é, enfim, referência, outras empresas, quem faz isso, quem não faz, como é que está isso, como é que está aquilo, me manda um e-mail e eu te ajudo com isso, tá? Me toma como referência. Eu tenho feito isso porque eu acho assim, está muito difícil a gente descobrir fontes que são minimamente, né, adequadas de o que está e não está. A parafernália de conteúdos que existem por aí, de podcast, a filmes, a redes sociais, etc., complica muito a nossa vida. Então, estou me colocando à tua disposição para isso. Tá bom? Muito bom. Muito Muito ruim. bom, professor. Muito ruim falar para a tela Nada sem ver com... ninguém. É verdade, e a gente tem feito isso diariamente, né? Muito complicado. Mas, assim, muito bacana, bastante impactada com essa apresentação, né? A gente já havia conversado antes, justamente para o senhor vir trazer esse assunto para nós, e, assim, para mim é bastante impactante e ver pontos que você vive ali no dia a dia, né? Muita coisa que o senhor falou, você vivencia, né? A gente da Câmara está trabalhando em home office desde março do ano passado, então é bem complicado. E eu queria, né, pergunta eu mesma, no sentido de que a gente eu pelo menos tenho o entendimento de que a gente está adentrando numa outra pandemia, né, que é da saúde mental. Então, como o senhor acha que a gente pode se preparar mais para isso, né? A gente não está falando só de ambiente de trabalho, né? A gente tem criança em casa em fase de formação. Eu tenho 2 filhos que estudam, um de 11 e um de 15. Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente trabalha também a saúde mental dessas crianças, adolescentes que perderam, por exemplo, marcos importantes como formaturas, como festinhas, né? Então, como é que o senhor avalia essa questão, né, dessa outra pandemia de saúde mental? Olha, eu acho um pouco inevitável, sabe? Um pouco inevitável. E por 2 motivos. Porque a situação é muito adversa, muito estressante, tá? Muito exigente, e a gente, nem todos nós, tem o recurso disponível para poder enfrentá-la. Tá? Recurso, estou falando do psicológico mesmo. Tá? Então, acho assim, a maior parte de nós vai ter alguma coisa. Então, vai ter algum sintoma. Não necessariamente doença. A doença vai se caracterizar quando todos os sintomas se instalarem e não saírem. Então, acho que você precisa procurar a dúvida. Ou melhor, ajuda. Tá? É necessário procurar ajuda nesses casos.
Não acho que todo mundo vai ter, tá? Mais um sintominha aqui, outro ali, sabe? Por quê? Porque a nossa condição de saúde mental, grande parte dela foi, entendeu? Foi diminuída. Então, as saídas para cinema, para teatro, para ver pessoas, para ir para o clube, para correr com as crianças no parque, enfim, para viajar, que sempre são saídas que a gente usa para aliviar um pouco pressões do cotidiano, etc. Ir para o sítio do amigo, fazer churrasco, chamar pessoas. Nós somos muito relacionais, né, nós brasileiros. Então, acho que grande parte disso saiu fora da nossa agenda. Portanto, muita gente vai ter sintomas como está tendo. Não tem muito como escapar. O que fazer é incentivar os elementos de prevenção, sabe? Eu acho que ir atrás de coisas de prevenção, de fazer exercício físico, de comer bem, enfim, tudo que a gente já sabe. Tá? E que alguns não, eu não gosto de falar isso, porque alguns vão dizer, tá bom, comer na hora que eu tenho que comer, tá bom, quem vai fazer meu almoço, entendeu? Tem que cuidar das crianças, tem que não sei o que, tem que fazer... Então, eu acho que as nossas condições são muito diferentes, tá? Mas, infelizmente, todos nós vamos sofrer alguma coisa nisso. Agora, todas as doenças que a gente for de alguma forma desenvolver são curáveis. Tá? Todas elas são curáveis. Tá? E não com terapias alternativas, tá? Como eu falei para você, medicamento, primeiro diagnóstico, tá? Medicamento, terapia e acolhimento. Tá? Ninguém sai de depressão sem essas três coisas. E eu estou muito tranquilo para falar, tá? Eu sou psicólogo, como vocês já perceberam, minha mulher é psicóloga, tá? E a nossa filha teve burnout aqui, na minha casa. Estava trabalhando em home office. Agora ela estava morando sozinha, mas ela esteve aqui. Então não tem nenhum problema de falar, tá? Porque eu acho que uma das coisas é vamos falar sobre o assunto. Tá? Todos nós temos alguém na família, todos nós já tivemos sintominha, todo mundo está tomando baratinho, mas ninguém quer que a gente que os outros saibam. Eu não tenho nenhum problema. Acabei de te falar que eu estou com sintomas de ansiedade, não é de hoje. Estou tomando uns como chamam esses remédios que não são químicos, esses de fitoterápicos. Estou tomando uns bagulhinhos de ansiedade fitoterápico. Pô, sabe? Mas é o que vai acontecer. Então. Principalmente porque a gente é negligente com essas doenças. Tá? Qualquer outro tipo de doença, a gente vai batalhar. Essa é bobagem, deixa para lá, vai passar, eu só estou um pouco nervosa, isso não existe. Exatamente. Esse é o perigo, né, professor? A gente subestima desrespeitar, né? de sintoma, né? É verdade. Respeitar o seu sintoma. Porque parece... Exatamente. Eu acho que tem um pouco essa falta de respeito e talvez um pouco do entendimento do outro, né? De que talvez não tenha o conhecimento que a gente tem ou que outros têm. Então, é bastante complicado. A gente tem algumas perguntas aqui. Estou olhando aqui no... ela tem uma boa... A Simone fez uma pergunta boa, assim, olha, tenho 51 anos, mas tem a sensação de estar recomeçando tudo de novo. Isso é normal? Eu falei, isso não é normal, Simone, isso é ótimo. Está recomeçando tudo, é ótimo. E não só nessa idade, né, professor? Eu acho que a gente recomeça todos os dias, né? Que sensacional isso, Simone. Você tem uma boa dose de saúde. Só de pensar isso já tá legal. A Gisele está dizendo aqui que concorda com o diálogo, né, que eu sugeri. Porém, muitas vezes temos tanto trabalho a realizar que, às vezes, as pessoas que ligam ou as paradinhas durante o dia de trabalho que acabam atrapalhando e perdemos o raciocínio que estávamos executando. Não faça isso, Gisele. Pare, porque o raciocínio volta. A saúde mental, não. Então, assim, pare, peça para as pessoas parar, encontra... Essa história de que não tem tempo, vocês conhecem isso muito bem já na condição de trabalho presencial, tá certo? Já na condição de trabalho presencial, você conhece essa história, não temos tempo. Tem que ter tempo. Tá legal? Exatamente. Né? A gente precisa, né, ter essas pausas, porque senão... não tenho dúvida. Vai ter sempre problemas. Então, eu acho que tem algumas perguntas que cabem aqui, né? Como é que a gente consegue identificar, professor,
que um colega de trabalho ou alguém na empresa está tendo algum sintoma ou alguma dificuldade? E como eu tenho ouvido bastante, né, dos nossos associados que nos procuram falando sobre esse tema, de quão é complicado, primeiro, a identificação. Então, como é que você vê, como é que você identifica que o seu colega ou alguém da empresa está passando por essa dificuldade, né? E como é que a gente aborda? Eu percebo que tem muito uma preocupação do cuidado, de como fala, de como você se aproxima. Como é que o senhor nos daria uma dica nesse sentido? Então, Andréia e Gabriela, né, que perguntou. Eu não acho que a gente tem que ser craque em diagnosticar. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é aceitar que o outro ou eu podemos estar doentes. Essa é a primeira coisa. Então, se eu ficar dizendo, não, isso não é nada, eu tomo um chazinho, o problema é que eu não estou dormindo. Quanto mais a gente negar, eu acho isso mais complica. Segunda coisa é observar comportamentos que são inéditos na pessoa, né? Nunca fez, está fazendo. Né? Não está respondendo, está mais quieta. Se for você, não está dormindo, né? Não está comendo, está suando, está tendo ataques, né? de tremedeira, está tendo... Enfim. Mas eu diria assim, você não tem que ser especialista em diagnóstico. Né? E eu acho que quando você vê num colega, seria simplesmente falar, cara, acho que você está um pouco diferente. Você já viu isso? Você não quer olhar? E deixa para que ele decida. Então. Você não tem que ficar dizendo, falar, olha, você está com uma sudorese acima do normal, acho que você está com sintoma de ansiedade, de burnout ou de qualquer coisa que seja. Não faça isso. Tá? Você não é especialista no assunto. Simplesmente fala, cara, estou querendo cuidar de você, estou percebendo que você não está igual. Entendeu? Está precisando de ajuda? Você não acha que você devia procurar ajuda? E diga, você não está igual porque nos últimos tempos você tem feito isso, aquilo que não é normal de você. Acho que é isso que a gente tem que fazer. Ninguém tem que se tornar um especialista em diagnosticar doença mental. Ninguém. Nem os líderes. Eu não acho isso justo com os líderes, tá? Os caras estão tão entupidos de um monte de coisa, nós ainda vamos ficar dando para eles sintomas de doença mental, entendeu? Etiologia de doença mental. Você está maluco, os caras vão ficar doidos. Não tem que fazer isso, não. Bom, eu acredito que eles também, né, têm os seus problemas e as suas principalmente. Então, imagina absorver também do outro, né? É uma situação delicada, né? Até a gente identificando, eu acho que a abordagem também tem que ser um processo bastante delicado, porque para o outro também, como tem essa coisa de que isso é bobagem, isso não é doença, isso vai faz uma caminhada que isso ajuda, né? Então, por conta disso, as pessoas também ficam um pouco inibidas de querer conversar ou de querer estar vivendo, né? E aí, frente a isso, a gente recebeu uma pergunta do Rubem Matos, que pergunta a questão da prática esportiva para a prevenção da saúde mental. Como é que o senhor analisa essa questão? Eu acho assim, Rubem, se não fizer, piora. Se fizer, não cura. Eu vejo sempre como um elemento preventivo. Acho uma questão que nós temos que fazer, assim, nada dessas, eu já falei isso, nada dessas atividades curam a doença mental. Mas todas elas têm uma força em prevenir. Tá? Apesar de que já há papers dizendo que não é bem assim. Então, essa história de mindfulness, porque no fundo se desenvolveu uma indústria, né, de prevenção de saúde mental, certo? Então eu acho que assim, se não fizer, piora. Se fizer, não cura. Então ela pode prevenir, pode ajudar, coisas que a gente está vendo. Eu volto a insistir. A premissa, por exemplo, do meu trabalho para as questões de saúde mental no trabalho vamos falar sobre o assunto. Entendeu? Porque o assunto tem muita ignorância
no sentido da ignorância, as pessoas não sabem o que é, tem muito mito, tem gente que acha que a doença mental pega, né, de um para o outro. Isso não existe, não é possível, é impossível, pelo menos a ciência hoje não demonstrou nada de que você, ao lado de um depressivo, você fica também. Tá? É diferente de pessoas tóxicas, tal, tem um papo que rola por aí, isso é outra coisa. Tá? Então, eu não gosto, por exemplo, de algumas empresas, né, que tratam a questão da doença mental como se fosse um problema das pessoas. Tá? E isso vai enrolar agora, vai complicar bem a vida dessas empresas pelo seguinte: a OMS está reconhecendo que o burnout é uma síndrome relativa a um ambiente de trabalho estressante que não está sendo gerenciado eficazmente. E é com essa definição que o burnout vai para a classificação internacional das doenças. Tá? Isso significa que vai haver um nexo causal, quer dizer, tenho burnout por causa da empresa e do trabalho que eu faço. Tá legal? Isso é um nexo causal. E as empresas, hoje, quando alguém tem alguma coisa, ou para trabalhar com isso, o que a empresa faz? Olha, tem aqui esse portal de atendimento de psicólogos que você pode ajudar, né? Você pode ir lá fazer terapia, etc. Não acho isso justo. Se a doença eclodiu no ambiente de trabalho, ali tem alguma condição que precisa ser tratada, e não só mandar as pessoas se tratarem. Lembra do biopsicossocial? Essa empresa está dizendo que o problema do cara é só social, é só psíquico e é só bio, que não é social, ou seja, que as relações que ela trava no ambiente de trabalho não tem nada a ver com a doença dela. Não é verdade. Fala, André. Eu ia fazer uma pergunta que acabou de chegar também da Jéssica, que quais são os principais sinais e sintomas do burnout? Burnout, a gente fala assim, tem um termo em português que é melhor. Não é estafa, é exaustão. Entendeu? Por isso que a gente fala. O cara... E aí, isso você vai ter, por exemplo, aspectos motivacionais, aguento mais, e isso vai ter um pouco de ansiedade, vai ter um pouco de depressão, mas não caracterizada, quer dizer, comportamentos depressivos, não estou mais afim, perde o barato por trabalhar, entendeu? Pode ter um ataque de ansiedade muito grande, que é muito normal, entendeu? Diante de condições do trabalho que te fazem reviver algumas histórias. Então isso é o quadro mais conhecido. Tá? Então, um ataque de ansiedade, às vezes fica meio deprimido, mas rapidamente perdeu o barato pelo trabalho, perdeu o significado do trabalho para você, querer que vá tudo para o inferno, como diz o Roberto Carlos, entendeu? Aquela situação de você não querer levantar da cama, né? Um pouco por aí. Não tô afim. Não tô afim de trabalhar. Exatamente. O não levantar da cama tem mais a ver com depressão do que com burnout, tá? Burnout tem muito a ver com situações estressantes, portanto, muito mais a ver com ansiedade, coisas desse tipo. Se você entrar lá no meu LinkedIn, eu de alguma forma já mostrei isso por lá, de quais são os sintomas mais característicos, tá? Tá, aqui mais alguns comentários, né, sobre essa questão da volta né, no momento que a gente consegue tornar, então, essa coisa da ansiedade, né, como a gente se readaptar no escritório, né, então, se o senhor puder comentar mais um pouquinho a respeito desse ponto da volta, né, em algum momento, quando a gente conseguir. Eu acho que vai ser um estranhamento bem, bem, bem interessante. Voltar a sentar, olhar para as pessoas, trabalhar junto, sem ficar infernizado com o silêncio, ou melhor, com a falação, sabe?
Mas, por outro lado, puta, eu encontro um cafezinho, tá certo? Almoçar juntos, contar piada, fazer happy hour, enfim. Eu queria fazer uma colocação aqui, Andréa. A Romilda fez uma afirmação aqui que eu queria voltar e ajudá-la a pensar Sim, nisso. sim, sim. A pessoa ao lado não fica depressiva. A pessoa que está ao lado de quem tem depressão não fica depressiva, mas a pessoa com problemas tem a capacidade de deixar o cara do lado se sentindo mal. Isso não é bom. Depende, viu, Romilda? Você ama profundamente essa pessoa, não. Você pode se sentir mal, mas você vai entrar e ficar e ajudar e acolher. Tá? Estou te falando por experiência própria. Tá? Você acolhe, senta, você fica mal porque ela está mal, não porque você ficou mal igual a ela. Dá para entender isso? Você fica mal porque é a tua filha, é o teu marido, tá certo? É a tua colega que você adora. Ela está mal, por isso você fica mal. Mas não é igual ao que ela tem. Tá? E outra coisa, ela precisa de você, tá, Romildo? Ela precisa de você. Tá? Então não se afaste por causa disso. Entendo que você se sinta mal por isso, mas não se afaste. Não se afaste. Você é parte da cura dela. Eu te disse, a cura vem com medicamento, com terapia e com acolhimento. E olha, juntando um pouco insegurança psicológica com doença mental. Olha aqui. A minha mulher é terapeuta, como eu falei para vocês, tá certo? Infelizmente, está com o consultório lotado. Porque todos nós estamos desse jeito, né? E ela estava contratando com um profissional, e ela então falou, olha, eu posso dar recibo, se você quiser, e pedir reembolso no seu plano de saúde e tal. E ele diz assim, de jeito nenhum. Não quero que ninguém saiba na empresa que eu estou fazendo terapia. Tá? Vão me achar um cara fraco. Aí a insegurança psicológica dele no ambiente de trabalho e um cara que não quer se cuidar exatamente para não sofrer o estigma de quem tem uma doença mental. E ele não tem, né? Ou seja, quem faz terapia, esse é um outro mito. Não é que está louco. Louco, no sentido pior da palavra. Tá? O cara que tem uma doença que é uma psicose, esse cara não faz mais terapia, entendeu? Nesse sentido extremo. Alguns fazem, tá? Para tentar convivência social, etc., retomar. Tá? Então, terapia não é coisa de quem já foi. Tá? E outra coisa, moçada, quem é o responsável para dizer e para te dar o melhor diagnóstico, se segura aí na cadeira, é o psiquiatra. Tá? Não vai médico para o cara te dar os baratinhos para dormir, não sei o quê, como chama lá, que todo mundo toma agora esses troços. Não vai. Vai no psiquiatra. Porque tem gente que diz assim, ó, se foi no psiquiatra, aí o cara já não tem mais jeito. Não é verdade. É o cara que pode diagnosticar com mais clareza e medicar com mais precisão. Professor, ainda sobre o acolhimento, né? Como é que a gente faz esse acolhimento sem ser bastante, sem invadir muito o espaço? Eu tenho a impressão que pode parecer para quem está com o problema, de que se a gente fica ao tempo todo tentando, de alguma maneira, ajudar ou querer fazer mais coisas, e não sei, parece que a gente está indo além do que a gente pode. E aí, qual Boa, a boa. diferença disso de acolhimento para que você não passe dos limites, vamos dizer assim, né? Andréa, sua pergunta é muito boa, que assim, acolhimento não é ajuda, é a própria ajuda. Se está com alguém depressivo, senta do lado, abraça e deixa ele chorar. E a pergunta é, você quer que eu faça alguma coisa? Você precisa de alguma coisa de mim? Tá? Se ele disser não, é não. Se você disser, olha, vou dar uma volta no parque, quem sabe você melhora, tá? Que é o que a gente faz, a gente acha que... Tá? E ele disser não, é não.
Entendeu? No mais, às vezes, eu acho que essa pergunta, essa questão da Romilda é boa, tá? Nos incomoda muito o cara tá doente, entendeu? Mas não por ele, por nós. Talvez por causa dessa coisa de que a gente não pode fazer, né, fazer o que a pessoa precisa, né? Talvez por a gente ficar um pouco, né, de mãos atadas, talvez, né, em alguns momentos. Eu acho que essa colocação dela é mais nesse É sentido. boa. Não, eu acho assim. Oferece. Falou não, parou. Senta do lado, fique quieto. Entendeu? Segura a mão. Dizer, mostra que você está presente. Só isso. Se for uma crise, se for um surto, se estiver mal, então, mostra que você está presente. Acho que isso é importante. Entendeu? E assim, vamos para terapia. Sabe? Vamos tomar remédio. Sim, eu queria retomar uma outra pergunta que ainda fala da organização. O professor Maria Zanon, ela pergunta como quebrar este silêncio na organização. Acredito que muitas vezes as pessoas têm medo de falar, justamente devido a algumas situações de constrangimentos e exposição, um pouco do que a gente já vem falando, né? Já vem. Eu acho que é um trabalho constante, longo, né, de diminuir o silêncio, criar condição para que as pessoas possam se manifestar na boa. Né? É isso, para que percebam. E que, se ela não quiser, que seja uma variável só dela, porque as condições em volta estão todas garantidas. Isso significa um trabalho longo, um trabalho com lideranças, tá certo? Um trabalho de cultura. Não é uma coisa muito simples. Agora, pensa aqui comigo, quem quiser inovar, como vai fazer isso com pessoas inseguras? Que é o grande pedido do momento. Inovação, tal, mudar e fazer. Esse exemplo que eu te dei, quer dizer, como que uma equipe, uma rede de equipes ágeis, que está empoderada para fazer transformação, tá certo? Vai fazer isso sem segurança psicológica. Então, acho que essa é uma questão que se levantou no ambiente organizacional, que sempre existiu, não é isso que eu estou insistindo. Só que agora a gente ficou preocupado. Como é que faz? Entendeu? Fica De um mais dia para o outro, não evidente faz. agora, né? Agora escancarou, talvez, né? Acho que essas Isso. circunstâncias todas trouxe à luz todos esses pontos, né? Professor, tem uma pergunta da Jéssica Barros. Ela, professor, o senhor comentou que já há estudos indicando que as empresas terão um sistema híbrido e aí uma parte presencial, outra virtual, né? Frente a isso, há alguma indicação de como elas estão se preparando para lidar com isso e quais as porcentagens do modelo em estudo? Não, Jéssica, o que, assim, todo mundo está respeitando sua própria realidade. Quer dizer, se você tiver por exemplo, quem tem uma operação muito forte, quero dizer, fábrica e operação forte, essas pessoas quase não pararam, tá certo? Quer dizer, operadores de produção, técnicos, supervisores de produção, algumas dessas não pararam. Quem está pensando em sistemas híbridos, está respeitando muito o seu próprio negócio. E alguns estão ensaiando, tá, Jéssica? Ninguém tem um modelito pronto. Falou, vamos mandar os caras para lá. Né? Vamos mandar os caras para lá durante um tempo para ver o que acontece. Tem muita gente ensaiando. Tá? Vamos manter metade, vamos tocar metade, ou não, esses não podem, aqueles estão mais fáceis de sair em função das características do negócio, enfim, está todo mundo desenhando um modelito que caiba na sua forma de operar, tá certo? Não tem um modelo fechado, tá? Não tem um modelo fechado. É experiência, né? Experimentando aos poucos para ver como vai Alguns estão funcionar, né? experimentando, alguns estão respeitando seu modelo. Então, atendimento ao cliente pode ficar fora, não pode. Outros falam, algumas figuras de corporativo vão voltar de vez em quando, não sempre. Eu acho que a vantagem do modelo híbrido é exatamente esse híbrido. Quer dizer, você pode fazer o que quiser. Né? E eu acho que a ideia de alguns ficarem na empresa é legal também. Eu gosto da ideia de que uns vão e uns voltam,
tá certo? Uns ficam lá uns dias, depois vai uns outros, aí voltam aqueles que estavam, vão os Um outros. revezamento, né, Eu professor? prefiro um rodízio, Para assim, dar, uma coisa desse para tipo. dar Eu oportunidade. gosto, quer dizer, não estou dizendo que é o melhor, mas eu gosto, eu acho bem legal, porque aí você vai tirando as pessoas de casa e vai mandando as pessoas para casa, entendeu? Sim, a gente, bom, está caminhando para o fim, tem mais duas perguntas. Uma delas, eu não sei se é uma pergunta, mas eu acho que é importante pontuar, que é da Michele Zaru Varela. Quem acompanha o doente mental também precisa de terapia. Depende, depende. Se ela estiver falando de um doente mental que está em casa, que tem psicose, uma esquizofrenia, por exemplo, é um cara que dá trabalho, uma pessoa que dá trabalho, que necessita ajuda constante e tal, talvez sim. Agora, quem tem uma pessoa com ansiedade ou depressão ou com burnout, o acolhimento pode ser feito sem necessariamente te agredir como as pessoas pensam, entendeu? Professor, acho que agora temos uma última pergunta, aí a gente consegue. Eu vi uma aqui, Andréa, desculpa, que é o que o Imagina. Daniel fez no chat, tá? Ah, tá, eu não estava olhando o chat, né? Não, eu estava vendo aqui como é que se o gestor pode ajudar para fortalecer o vínculo da equipe. Pode, Daniel. Eu acho que ele é um veículo fundamental para a revinculação, por exemplo. Tá? Então, eu trabalharia primeiro os gestores para dizer, nós vamos voltar, se vamos voltar, o que nós vamos fazer, enfim. Eu engajaria, envolveria os gestores nas discussões de retorno ao trabalho, seja em modelo híbrido ou puro, tá? De retorno. E eu pediria aos líderes para fazer rituais, sabe? Chega a sua equipe, voltou, estamos aqui, como é que vocês estão? Conta uma história de pandemia para nós, porque todo mundo tem, entendeu? Esse tipo de coisa, Daniel, é muito fácil de fazer. É simplesmente falar e escutar. E eu diria mais escutar do que falar. Tá? Para revincular mesmo. Porque, olha, pensa uma coisa aqui comigo. A gente falou que as pessoas não sairão iguais dessa condição que nós estamos enfrentando hoje, certo? Agora, as empresas também mudaram. Não sei se você percebeu, pelo menos grandes empresas estão dando sinais, né, de que enveredaram, por exemplo, para o e-commerce de uma maneira que transfigurou, inclusive, seu próprio propósito. Tá? Mudou. Então, as empresas também mudaram. A aprendizagem da pandemia, do isolamento, etc., fez com que as organizações mudassem. Claro, algumas sentiram fortemente o seu negócio despencar, mas outras também mudaram, também aprenderam, também saíram. Enfim, o que eu estou querendo dizer é um empregado diferente em uma empresa diferente. Por isso a ideia da revinculação, entendeu? Foi bom você ter perguntado isso, Daniel. Então, a ideia da revinculação é porque nem um nem outro vai estar, é o mesmo. Nem o empregado é o mesmo, nem a empresa é a mesma. Sem dúvida. E aí tem uma pergunta da Rita Reis, professor, que fala sobre como lidar com o alcoolismo dentro de casa neste momento. Ela tem um familiar que está passando por isso, e aí como ajudar e acolher, né? Como que a família pode acolher em casos como esse, por exemplo. E tá, eu não sou especialista em alcoolismo, tá? Mas eu tenho uma coisa que eu sei que todo mundo sabe. Aqui, você precisa de uma intervenção. Essa frase que você falou é tradicional dos que estão em processo, tá? Que ele disse que pode parar quando quiser. Não é verdade. Tá? Isso é uma fantasia de toda pessoa que tem. Então, isso eu sei. E a segunda coisa é que aqui não adianta só acolher, você precisa intervir, né? Você precisa intervir. Ou seja, ele precisa parar. De qualquer forma, ele precisa parar. Não tem jeito. Então, depois virar o acolhimento, provavelmente na abstinência, na dificuldade que ele vai ter de parar, aí virar o acolhimento da família, etc. Entendeu? Mas, primeiro passo é consultar um psiquiatra e fazer ele parar de beber.
E eu acho que na pandemia aconteceu muito isso, infelizmente. Infelizmente. Mas eu não vejo outra forma. Primeiro para, depois a gente acolhe. Fala, André, é isso? Eu acho que é isso, eu acho que foi muito, muito importante, né, toda essa contribuição do pessoal que está participando, É, muito legal. né, nos ajuda também com pontos que a gente, porventura, tenha deixado passar. Muito Eu quero legal. agradecer mais uma vez, professor, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e principalmente pela contribuição nesse assunto, né, tão importante e tão vital para a nossa saúde, em todo momento, mas eu acho que mais intensamente agora, né, nesse ambiente e nessas circunstâncias que todo mundo está vivendo. Então, quero agradecer mais uma vez em nome da Câmara e esperamos em breve nos encontrar uma outra oportunidade. Legal. Vamos sim. Obrigada a todos os presentes e fica à vontade, professor, para... Não, só dar um tchau, obrigado. Estou vendo que nós estamos numa pontualidade germânica, tá certo? 10h30 estamos finalizando. Como eu falei, deixei lá o meu e-mail, né? Se você quiser, precisa de alguma indicação, quer saber de alguma coisa sobre o tema. Né? Tinha um pessoal também nos perguntando, professor, sobre o link daquela pesquisa da Fundação Dom Cabral que o senhor mencionou na sua apresentação. Vamos ver se eu acho, eu te mando. Nos falamos posterior. Eu vou ver se eu acho. Porque eu acessei recentemente, então talvez eu consiga achar. Perfeito. É isso então. Mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo dia para todos, uma excelente semana, que a gente se mantenha saudáveis e, de alguma medida, a saúde mental cuidada, né? Muito obrigada a todos mais uma vez. Boa semana. Obrigada, professor. Obrigado a vocês.